Bom dia, amigo internauta, aqui na AltV, a TV da internet. Este é o Agropapo, o seu talk show do agronegócio. Hoje é 3 de dezembro de 2015. Você sabe, aqui no Agropapo nós tratamos do setor que é exceção positiva da economia. Falamos sobre política, meio ambiente, leis, economia, tudo sobre o agronegócio e também sobre assuntos correlatos ao setor. Afinal de contas, o agro está presente no nosso dia a dia em N assuntos e N temáticas. Então tratamos de gastronomia, entretenimento, moda, saúde, turismo rural. E relembrando que você pode acompanhar, rever este programa e outros também no YouTube. É só chegar lá e digitar na busca Agropapo que você confere todas as nossas edições. Bem, e hoje, nesta quinta-feira, 3 de dezembro de 2015, eu tenho o prazer e a grande satisfação de receber o Jeff Abrahams, um dos principais headhunters, vamos dizer assim, consultores de carreira do agronegócio brasileiro. É uma honra contar com a tua presença, Jeffrey. Muito obrigado, Ronaldo, e parabéns pela iniciativa, muito necessário para a agricultura brasileira, e desejo sucesso nesse empreendimento aí, que é fabuloso. Muito bem, meu caro. Acho que não tem como a gente não começar a conversa falando aí um pouco sobre esse cenário que a gente vem vivenciando aí no país nos últimos tempos. Uma redução aí do mercado de trabalho, desemprego, essa questão chegou no agronegócio, como é que está a história? Olha, o agronegócio sempre foi o que carrega o piano na economia brasileira, vai de 24% a 30% do PIB brasileiro. O Brasil, no fundo, é um país que ela tem todas as vantagens por ser a competitividade da agricultura brasileira é ímpar no mundo. Nós temos terra, água, solo, tudo que é favorável à produção de alimentos, até para encarar o desafio que o mundo tem da segurança alimentar. Até 2050 o Brasil vai representar muito o fornecimento de alimentos para o mundo. Uhum. Mas e esse cenário, a questão do desemprego, chegou no agro? Impactou de uma maneira... Se você olhar a cadeia de valor do agro, que vem desde antes da porteira, dos insumos até a pós-porteira, eu diria que ela não chegou no agro. Certo. Claro, tem empresas que não tiveram um ano muito bom, estão fazendo seus ajustes por desempenho, performance, por causa das condições que ocorreram neste ano. Houve sim alguns setores, mas o setor não parou de crescer, ela cresceu em termos de pessoas. Perfeito. Agora, claro, tem alguns bolsões que não, mas ela migra para um, para o outro. Acaba ocorrendo uma compensação, né? É uma compensação. Então, eu diria que, obviamente, a crise afetou todos, mas o agro continua um setor isolado, em crescimento, menos esse ano, claro, mas a demanda por pessoas qualificadas continua firme. Muito bem. E pegando esse teu gancho, quais são as transformações que você pôde observar em termos de perfil do profissional que atua no agronegócio nos últimos anos? Mesmo na lida do campo, o trabalhador rural já tem que ter um perfil mais qualificado e tudo mais. Como é que você observa isso? Quando você fala em agricultura, você está falando em commodities. Então, commodities, você não tem muito domínio do preço final. Então, você tem que forçar o teu trabalho em cima de controle de custos, produzir mais com menos. Então, a necessidade e a entrada da agricultura de precisão, em todos os setores, até para o pequeno agricultor, é uma coisa fundamental. Então, a exigência de tecnologia, até para quem está conduzindo uma colheitadeira, tem usinas com equipe de mulheres e que tem que ser muito treinado para trabalhando com uma máquina de R$1,5 milhão. Então, a cabine de uma colhedora hoje é um carro de Fórmula 1, né? Exatamente. Então, a tecnologia está entrando forte, avançada, e cada vez será mais, desde os transgênicos, sementes, os insumos. E o insumo, cada vez, o gestor hoje, ele precisa produzir mais com menos investimento, para ele poder ter uma margem bruta, para poder enfrentar a oscilação, a turbulência das commodities. Então, a qualificação hoje para todos os setores, dentro dessa cadeia, ela varia. Você tem as empresas de insumos que já têm uma tecnologia acoplada e que oferece aos agricultores. Mas hoje existe também a demanda por profissionais mais qualificados para tocar essas empresas emergentes, né, de agriculturas. Os pioneiros foram lá para o Centro-Oeste. Sim, teve uma mudança também, obviamente, nos cargos de perfil de gestão, cargo executivo, né? O engenheiro agrônomo hoje, por exemplo, ele não tem que entender só da parte agronômica, técnica, ele tem que saber de negócio, né? Isso foi a grande mudança nesses últimos, eu diria que eu acompanhei esse boom nesses últimos
vamos dizer, 10, 12 anos, que foi esse grande boom da agricultura real, e eu acompanhei essa transformação que ocorreu nas usinas, que ocorreu no Centro-Oeste. Então, a demanda por agrônomos que conheçam negócio, que conheçam gestão de pessoas, que conheçam finanças, é brutal. E, além disso... E a gente tem um déficit nisso? Tem um déficit. Tem um déficit que é o seguinte, você tem pessoas que estão nos grandes centros, por exemplo, o pessoal que mora no estado de São Paulo. Existem muitas oportunidades para fora do eixo Rio-São Paulo, que seria a região do oeste baiano, o centro-oeste, e as pessoas têm uma dificuldade... Matopiba. O pessoal tem uma dificuldade de mudar. Então, quem está em São Paulo, ele tem acesso a bons hospitais, escolas, a família. Então, quando alguém tem uma oportunidade para morar em Rondonópolis ou Lucas do Rio Verde, o pessoal começa, não, mas aqui não tem isso, não tem aquilo. Então, às vezes é difícil você convencer um profissional para transferir para um lugar fora do eixo São Paulo, vamos dizer. Quem tiver um despreendimento de sair assim, perto das grandes metrópoles, vai ter oportunidade, então. Muita oportunidade. E esse desprendimento, o que acontece? Quando você tem uma família, a pessoa nos 40 anos, ele tem filhos pequenos, vai estar à escola, e essa exigência da qualidade de serviços médicos é uma demanda, a mulher trabalha, então sempre tem um empecilho para levar alguém para uma outra cidade. Nós temos vários cargos que nós estamos fazendo agora que é um empecilho. Então a tua probabilidade de você encontrar profissionais dispostos a encarar esse desafio, ela diminui muito. Então a busca fica cada vez mais difícil. Por um outro lado também, a gente observa que muitas regiões assim que cresceram de uma maneira significativa com base numa economia agrícola pujante, elas têm até um índice de desenvolvimento humano muito significativo, né? Tem cidades em Goiás, né? Pega a cidade de Palmas, por exemplo, tem um índice de DH fantástico. Lucas do Rio Verde, Lucas do Rio Verde, exatamente. Né? Só que para quem está mais aqui no Sul, ela não conhece, tem que ir lá ver. Então, o nosso trabalho de convencimento e do próprio nosso cliente, ele tem que saber criar, ser um hospedeiro amigável e com mais calma para levar alguém para um setor. Então, é uma mudança cultural para a pessoa muito forte. Então, as oportunidades estão aí e o desafio existe e tem muito campo para profissionais jovens que estão aí, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, Jeff. Pegando nesse gancho assim de transformações e tudo, principalmente nos cargos executivos de gestão, qual é o perfil demandado hoje pelo mercado? E aí, aproveitando rapidamente, quem não é do setor tem chance de vingar no agro, nesses cargos de gestão? Sem dúvida. Logicamente, você ter uma afinidade com o agribusiness é importante. Já o avô tinha, isso ajuda muito, porque a linguagem é um pouco diferente, é até cultural. A mesma coisa você pega um brasileiro para morar na China, né? Ele vai ter que se adaptar. O agro tem o seu perfil. Suas você sabe especificidades. Especificidade, a tua linguagem, a tua maneira de você se comportar. Então, houve casos de você pegar uma pessoa que não era do setor, e o comportamento pode atrapalhar. Mas quem tem vontade, ele tem um tempo para aprender, e se a empresa, o hospedeiro tiver paciência, a pessoa se adapta, sem dúvida. É mais difícil, existe às vezes um certo preconceito, vamos dizer, entre aspas, assim. Sim. Não, ele não é agrônomo, não é técnico, não conhece, não é do agro, ele não é aceito. Então, essas barreiras estão sendo quebradas, muitas empresas estão quebrando essas barreiras, porque as pessoas aportam outro tipo de tecnologia que acaba se misturando, fazendo um profissional mais híbrido, né? Muito bem, e falando nessa questão do preconceito, isso é um tema que a gente vai tocar aí no próximo bloco em relação ao mercado de trabalho, ao agronegócio, a nova geração de profissionais. Voltamos já já. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo nesta quinta-feira, 3 de dezembro de 2015, e relembrando que você pode assistir este e outros programas no nosso canal no YouTube. É só chegar lá na busca e digitar Agropapo. Vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente?
Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar na busca lá Agropapo. E hoje, nesta quinta-feira, 3 de dezembro de 2015, eu continuo conversando nessa boa conversa com o Jeff Abrahams, um dos principais headhunters e consultores de carreira no agronegócio. Jeffrey, a gente conversava no bloco anterior dessa questão aí, se um profissional da área de gestão, de negócios, a parte mais executiva, que não é do agronegócio, ele pode se dar bem no setor. Como é que você vê isso? É possível e tal? Eu diria que existem vários tipos de funções dentro do agro. Como você sabe, Ronaldo, você tem os cargos mais técnicos. Aí é difícil. O camarada tem que ser ou engenheiro agrônomo, ou formado em engenharia de alimentos, alguma coisa próxima. Uhum. Mas os cargos mais, que eu chamaria periféricos de suporte, como finanças, recurso humano, supply chain, produção, você tem grande amplitude. Por exemplo, o financeiro, hoje a demanda grande é pessoas para mitigar risco. Perfeito. Diretores, gerente de risco, CFOs, controladoria, gerente diretor administrativo financeiro. Então, esses profissionais são altamente demandados. Uhum. E com grandes oportunidades para morar em outras cidades. A gente tem posições demandadas no sul do Mato Grosso do Sul, nós temos posições que existem no próprio Mato Grosso, no norte, nordeste. Então, oportunidades existem. E um profissional mais genérico tem uma capacidade de se adaptar nessas áreas, sem dúvida. Ele tem que ter a vontade e tem que ter disponibilidade com a família, como nós falamos no bloco anterior. Né? Uhum. Até porque justamente essa questão toda de modernização, profissionalização do agronegócio é que vamos dizer assim, a grande onda do setor nesse momento. Né? O setor ele avançou de uma maneira extremamente significativa em termos tecnológicos, né? A parte agronômica, zootécnica e tudo mais. Agora o agro, o ponto dele é negócio, né? É fazer a coisa acontecer. Então, né? onde que eu vejo alguns nichos de oportunidade? É o seguinte, quando você fala nessas áreas que eu chamo de fronteira, vamos dizer, eu chamo de fronteira, você tem dificuldade de atrair, como eu falei no bloco anterior, e você tem a questão da escola, da família, com assistência médica, um bom... Então, o pessoal demanda isso. Nas cidades mais longínquas não tem todo esse suporte. Então, tem um gap de profissionais que pode surgir para profissionais um pouco mais velhos, acima dos 50 anos, que talvez já estão com os filhos criados, e a mulher vai junto, a mulher tem uma atividade que pode ser transferível para outro lugar. Perfeito. E existem para jovens de alto potencial que tenha coragem, tenha disponibilidade e o potencial para crescer dentro do trabalho. Então, existe essa faixa, que se você trabalhar dentro de uma faixa aí, será de 30 anos, a 40 e a 50, já é mais difícil de mover esse profissional. Né? Agora, um profissional acima de 50 e que o empregador local fala, não, eu vou aceitar uma pessoa um pouco mais, vamos dizer, de tempo de vida, não vou falar idade, porque se o camarada mantém a forma, pratica esporte, ele tem dinamismo, ele é adaptável, é com a cabeça aberta, ele tem possibilidades. E uma pessoa mais jovem, com potencial
mesmo que ele seja jovem, ele tem maturidade, você pode ter uma pessoa de 27 anos que pode tocar um negócio Sim. e crescer rapidamente na posição, desde que ele tenha uma boa formação, tenha um equilíbrio emocional, tenha uma maturidade acima da média. Né? Então, dependendo da função e da região, o agro é uma boa oportunidade para quem está na melhor idade, né? Sem dúvida. Eu acho que o agro que acontece que existe pouca conscientização do que quais são as oportunidades. Mas se alguém sair de uma grande cidade e for até visitar uma fazenda de café, ou de soja, ou de algodão, ele vai se vislumbrar. Ou alguém que nunca viu uma vaca tirar leite, alguém que está produzindo 50, 70 litros de leite por dia, ele vai ver que existe um campo totalmente que as pessoas não conhecem. Recentemente teve uma feira de profissões aqui em São Paulo. Minha neta foi lá e não tinha nenhuma empresa de agrárias, nenhuma igreja para dizer o que faz um agrônomo, ou uma veterinária, ou uma zootecnista. Não tinha. Então, eu até chamo as universidades, precisam promover isso, que vai faltar gente. A hora que o Brasil voltar, vamos dizer, num movimento de crescimento, vai ocorrer um apagão de profissionais, como ocorreu há uns 6, 7, 8 anos atrás. Sim. Os salários explodiram, não tinha profissionais. Falava assim, apagão de gente. Então, isso vai ocorrer novamente, na minha visão. Né? Muito bem. Um dos drivers que estão acontecendo no agronegócio, justamente nesse processo de transformação, de modernização do setor, é este fenômeno da profissionalização das fazendas, né? A sucessão familiar no agronegócio, parece que esse é um tema que vem ganhando corpo. O que isso traz de impacto para o mercado de trabalho no setor, uma nova geração chegando? Como é que é isso? Isso você tocou no negócio que é a nossa agenda hoje. Nós acabamos de montar uma unidade, inclusive nessa nova formatação da nossa própria empresa, eu vou ficar muito focado no Centro-Oeste. E nós vamos ter produtos e serviços para atender essa demanda. Então, o que acontece? Você teve esses grandes pioneiros do Sul, grandes pioneiros que foram lá, abriram área, que quando chegaram ao topo de mercado hoje, de produtividade brasileira, são empreendedores de sucesso, na faixa dos seus 58 a 65 anos, até mais, que tem a questão da sucessão. E esse pulo quântico que essas famílias têm que fazer é uma situação difícil. Essa adaptação para pular, para poder perenizar a empresa dele, é uma área que precisa ser tratada. É um desafio grande, né? É muito grande. Então, existe essa questão de como você trabalhar com o dono, né? Então, o profissional que tiver esse talento, essa habilidade, e souber trabalhar com o dono, agregando valor ao dono, e o dono enxergando nele essa modernidade, estiver preparado para fazer essa transição, ele vai ter muito sucesso. E esse profissional também vai poder ter grandes oportunidades de crescer rapidamente, porque ele vai estar diretamente ligado ao decisor e não vai ter que passar por uma camada de pessoas ou estruturas burocráticas para tomar decisão. Vai ser um casamento perfeito. Eu acho que sim. Agora, é um trabalho que tem que ser feito de uma forma sistêmica. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento e não só técnico, mas comportamental. Então, nessa área, vai exigir talvez um período dessa de coaching, né? Ou de mentoring, ou de assessoramento para essas posições, fazer essa transição com sucesso. Muito bem. Bom, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. É só digitar lá na busca lá Agropapo. Bom, vamos a mais um intervalo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia.
com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Informando que você pode encaminhar perguntas pelo nosso WhatsApp, que vai estar aparecendo aí na tela, enfim, para o nosso entrevistado do dia. E continuando aqui a nossa boa conversa com o Jeff Abrahams, um dos principais headhunters e consultores de carreira no agronegócio. Jeffrey, eu queria que a gente pudesse tocar um pouco na questão aí de como que aproximar assim, esse jovem que está nas universidades de ponta, lá fazendo o seu curso de administração, economia, das empresas do agronegócio, enfim, como melhorar esse casamento, aproximar isso. Imagino que muitas vezes tem a questão, o futuro administrador, ele quer ir trabalhar no Google, mas ele talvez muito por desconhecimento não sabe que ele pode ter uma carreira brilhante no agronegócio também, né? Eu acho que várias empresas já fazem isso com suas, vamos dizer, o seu aspecto missionário de buscar jovens talentos nas universidades. Uhum. Então as empresas de insumo já fazem isso. Sim. De defensivos agrícolas, de adubos, de maquinário agrícola, já fazem isso com um certo sucesso. Eu acho que existe outra maneira também, que as próprias universidades deviam fazer um open house, né? Que eu já propus para algumas pessoas de universidades de ponta aqui, de fazer um open house na universidade para trazer aquele leite e não nasce na geladeira. Sim, não está na caixinha. Não está na caixinha. Então, eu lembro quando antes, para fazer agronomia, o meu pai me levou para conhecer o Instituto Agronômico. Em Campinas. Em Campinas, para ver plantas oleaginosas. Eu me fascinei com aquilo. E eu acho que eu tinha 15 anos de idade e eu já gostava de ciência biológica, foi ali que acendeu o desejo da agronomia. E eu era um sujeito urbano na época, né? Então isso me atraiu para fazer agronomia. Então acho que essa questão de você mexer com o coração, mexer com o lúdico, isso ajuda a estimular as pessoas. Então é a questão de se expor, mostrar as oportunidades estão aí, as pessoas não sabem. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, meus filhos eram crianças, eles estavam levando ele para uma viagem para o interior, ele viu umas vacas lá no caju e confundeu com um cachorro, né? Então, as pessoas realmente não sabem, né? Os urbanoides, né? Perfeito, tem que ter um pouco de aproximação. Exatamente. Nisso, então, né? eu acho que isso é questão de disposição, é questão de marketing do setor, e cada empresa faz isso. Mas eu acho que as universidades poderiam fazer um pouco mais, um papel importante para fazer mais isso, para ser o open house, para poder criar essa proximidade com o que é real, tirar esse misticismo contra os defensivos, essas coisas, essas ideologias que ocorrem por aí, para pelo menos botar cada coisa no seu lugar certo, para poder ter uma visão mais clara. Porque as crianças, então eu acho que outra coisa também está ligada no digital. Hoje, sim, sem dúvida. Você pode fazer isso muito mais rapidamente. Os WhatsAppeiros, pelo Instagram, muito mais alcance, ou né? Facebook, você tem um alcance hoje mas muito mais rápido, não precisa às vezes ser fisicamente. Então, é uma questão de quem sair na frente e vai poder captar os grandes talentos. Vai ter melhores resultados, né? E agronegócio hoje em dia não é mais coisa só para homem, né? As mulheres vêm ganhando um espaço bem significativo no setor nos últimos tempos, né? Eu tenho a satisfação de aqui falar que na época que eu fui executivo da DuPont, de contratar, acho que foram isso foi nos anos, final dos anos 70, 80, as duas primeiras mulheres do setor de agronomia para trabalhar. E as duas chegaram a CEO de empresas. Olha só. Então, hoje, eu diria que é aproximadamente de 15% a 20% de mulheres se formando. E mulheres que vai para o campo e tendo muito sucesso. As mulheres têm tido muito sucesso. E hoje eu conheço várias profissionais de alto gabarito no setor. Então, cada vez mais
elas vão conquistar seu espaço, né? Então, eu acho que a mulher tem um grande espaço. Havia no passado um preconceito, o agricultor, havia uma mulher. Hoje já não existe mais isso. Hoje a coisa modernizou muito rápido, mais até do que outros países. Acho que o Brasil é um país muito menos machista que se pensa, comparado com o resto da América Latina. Então, eu acho que as mulheres aqui têm o seu lugar ao sol, sem dúvida nenhuma, né? Importante, isso daí é interessante saber que o agronegócio também é coisa feminina, obviamente, né? Não tem, justamente da mulher ter ganhado muito espaço. Sem dúvida, a mulher também tem que ter o jeito dela. A mulher tem que saber impor seu espaço e ocupar. Hoje a maturidade até no setor aumentou, então eu acho que isso não é um empecilho nenhum. Nenhum. Não, sem sombra de dúvida. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, a gente já falou isso um pouco aqui, passando durante a nossa boa conversa, mas quais são aí as principais áreas, as áreas mais aquecidas nesse momento aí para os cargos de gestão no agronegócio e em quais regiões aí do país? Olha, vendedor sempre vai ter lugar, qualquer que seja a posição. Então, quem tem o perfil de vendas, nunca vai faltar oportunidade. Então, eu acho que a área de comercial sempre é uma área demandada, altamente demandada. Eu diria que hoje, devido à situação econômica, e continuará assim, são as pessoas ligadas à parte de finanças. Perfeito. E finanças tem uma abrangência muito grande também. Ela começa como assistente de tesouraria, vai para contabilidade, até CFO, ou profissionais que têm que mitigar o risco, seria gerentes de risco. Com essa situação de barter, que quem trabalha com insumos tem que dar prazo de safra, você tem que dar, com toda essa questão de produtos importados, você tem que mitigar o teu hedge, etc., para poder fechar. Então, eu acho que essas duas áreas são importantes. Sem dúvida, a área de recursos humanos, ela é demandada para integrar dentro da estratégia da empresa. A área de recursos humanos é demandada. A área de supply chain, a área de logística. A área de logística é uma área fundamental para poder você minimizar seus custos de transporte, né? Com as várias plataformas que existem em logística no país. Já que nós temos uma grande deficiência de estradas e os gargalos, o custo de transporte para a gente competir no mundo. Mas eu acho que no médio prazo... E as funções relacionadas ao marketing, como é que você vê? Não, sem dúvida. Quando eu falei de vendas, a área de produto, de marketing, são áreas altamente demandadas. E hoje, talvez a função mais difícil de ter, porque todas as empresas disputam os melhores profissionais, é o gerente de produto, ou o diretor de marketing. Então, que requer um tipo de estratégia que uma pessoa de marketing, se ela não tivesse passado na área de vendas, então hoje você tem um profissional que tenha marketing e vendas dentro do seu DNA, é um camarada diferenciado. E se ele agrega mais o inglês, agrega mais uma outra visão de finanças e negócio, ele é um profissional de alto valor no mercado. Então, eu acho que o marketing, vendas, tudo ligado numa coisa só, são profissões altamente demandadas para disputar o que você tem para oferecer para o teu cliente final. Nessa questão aí do idioma que você citou, e o agronegócio, vamos dizer assim, é o nosso setor que tem mais carimbos no passaporte, né? Exatamente. Porque hoje o agronegócio ele é global. Então, e de uma certa maneira, se você olhar o agronegócio, talvez seja o setor mais próximo, vai ser rapidamente globalizado. E o Brasil tem que ser líder nessa área, porque nós temos todas as condições para ser um líder global, já somos, mas para a gente operar nas várias plataformas de todos os países no mundo. Tem uma perguntinha que chegou aqui pelo chat da AltV, Jeffrey, é do Sidney Marchiato, de Lavras, Minas Gerais. Ele faz uma pergunta que acaba servindo para todos os setores, mas é interessante, enfim, não só para o agronegócio. Como despertar a atenção de um headhunter? Pô, Sidney, boa pergunta, hein? Acho que como despertar é fazer um bom trabalho onde você está. Botar a bola no gol, fazer resultados. E é a maneira de você estar trabalhando numa empresa boa e fazendo resultado. E alguém vai te achar. Se você for bom, alguém vai te achar. Ou você está no LinkedIn, todas essas ferramentas, mas o final é você fazer um bom trabalho, o máximo onde você estiver. Tem uma outra pergunta que chegou também aqui, Jeff, da Sheila Monteiro da Silva, aqui de São Paulo, capital. Ela pergunta, para quem está desempregado, qual que é a sua dica? Qual que é a sua orientação para retornar aí ao mercado de trabalho? Qual o planejamento, enfim, para a coisa avançar? Eu acho que a primeira coisa é ter resiliência, é você ter
energia positiva para você olhar as oportunidades. Você tem que usar o teu network para você poder ampliar sua visibilidade. É como se fosse uma propaganda, você usar e ter algo para oferecer para o mercado. Então, cada caso é um caso. Mas acho que a primeira coisa é você se mexer, né? Você ter contatos e mexer teu network. Infelizmente, nós estamos passando uma fase difícil, que tem muito mais gente no mercado do que existe de oportunidades. Então, a pessoa tem que oferecer o seu diferencial para quem precisa. Para a gente fechar nossa boa conversa, Jeff, o agronegócio, o mercado de trabalho no agronegócio em 2016 pode ser uma exceção positiva, diante do que a gente pode observar em outros setores? Eu sou sempre otimista. Eu sempre fui, sempre serei. Eu acho que a gente tem que tentar se isolar de todas essas questões, porque ninguém vai parar de comer, o mundo precisa comer, não só a nutrição da obesidade, mas também as pessoas precisam se alimentar bem, então surgirão oportunidades. É que nem você falou, o caixão sempre vai ter mercado para cachorro de fundo. Mas, então, eu vejo sempre uma questão positiva para o agronegócio. Existirão oportunidades. E o momento que o Brasil começar a sair fora dessa deficiência de negativo 1,7 e partir para 2, 3%, vai ter emprego no setor à vontade. Muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Foi um prazer, uma honra contar com a sua participação aqui no Agropapo e volte mais vezes, viu? Parabéns aí, sucesso para todos nós. Legal, muito bem. Obrigado. Bom, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta acessar na busca lá e digitar Agropapo. Bom, e voltamos na próxima semana, na próxima terça-feira, nós vamos conversar aqui com o João Paulo Pacífico e o Renato Souza Barros da Gaia Agro, que vão falar sobre novas formas de financiamento no agronegócio. Então até lá, tchau, tchau!